Olha, agora a gente vai para a política. A gente sai de cidades e vamos para a política, porque o novo ministro das Comunicações, Pedro Lucas Fernandes, começou a carreira aos 19 anos no gabinete do próprio pai. O ex-deputado federal e atual prefeito de Arame, Pedro Fernandes, que são dados da Câmara dos Deputados levantados pela coluna de Tasso Lohan, apontam que o filho ocupou o cargo de secretário parlamentar de 1º de fevereiro de 99, início do mandato do pai, a 28 de agosto de 2008. Ao todo, foram 9 anos. Tássio está aqui comigo. Boa tarde, a matéria da coluna do Tasso Lohan. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Neila. Tudo bem? Tudo bem. Conta aí pra gente. Já tem história do ministro que ainda não tomou posse, que pediu até prazo para o presidente Lula para poder tomar essa posse. Exatamente. Era até uma discussão que a gente estava tendo se era o novo ou o futuro ministro, mas enfim, como é que a gente ia chamar ele, né? Ele começou essa carreira política aos 19 anos no gabinete do próprio pai, que é hoje prefeito de Arame, né? O quase xará dele, o Pedro Fernandes. Ele foi deputado federal ali até, pelo menos ali por volta de 99, até por mais ou menos uns 10, 12 anos mais ou menos ali, né? Na época, em tese não era proibido, né, essa questão, porque hoje a gente vê isso como nepotismo. A partir de 2008, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que essa prática é considerada nepotismo, só que o entendimento do Supremo Tribunal, o STF não cria regras, né, não cria legislações, né, ele interpreta as legislações. E naquela ocasião, o STF entendeu que nepotismo infringia as regras constitucionais ali da moralidade, da imparcialidade, algo nesse sentido. Então, em tese, não era proibido. Então, ele passou quase 9 anos lotado no gabinete do pai, recebendo o maior salário da Câmara, né? Ele era cargo SP28, que na época ele recebia cerca de R$4.000 ali por volta de 2007, mas que R$4.000 ali naquela época era bastante dinheiro, né? E além disso, ele também trabalhou com a mãe dele, né? A mãe dele também, ou seja, a esposa... Familiar. Exatamente, a esposa do Pedro Fernandes, ou seja, a mãe do ministro, também trabalhou ali no gabinete no mesmo período, né? Recebendo também um bom salário. A gente sabe que isso acontecia muito, né? Tem tanta história aqui no Congresso Nacional que a gente sabe. Primeiro, começando lá no Trem da Alegria, né? Passando do Trem da Alegria para antes do nepotismo, agora a gente tem um pouco mais de moralidade e de ética nesse sentido. O nepotismo ele é proibido, mas existe aí o nepotismo cruzado, que ainda acontece, de contratação de parlamentares, de parlamentares contratarem familiares, parentes de outros parlamentares, mas isso é uma história para um outro momento. Exatamente. Falando sobre o ministro ainda, pode seguir. Claro, um outro exemplo que aconteceu isso foi o Ciro Nogueira, né? Na época que ele era deputado federal, ele empregou muito parente ali, a mãe e tudo mais, algo que era relativamente comum, apesar de, depois de tanta crise, né, acabou sendo consolidado ali o entendimento de que parente até terceiro grau não poderia ser nomeado. Aí resolveram encontrar o nepotismo cruzado. Isso. Mas falando sobre o novo ou futuro ministro das Comunicações, ele ainda não tomou posse. A gente está numa semana parada aí, de qualquer forma, não seria uma boa semana para que isso acontecesse. A Páscoa vai acabar na semana que vem, está todo mundo de volta, mas o deputado futuro ministro já tinha pedido um prazo para o presidente Lula aí de mais ou menos 10 dias para definir quem vai ser o próximo a ficar no lugar dele na liderança lá na Câmara dos Deputados. Tem notícia sobre isso, Tássio? Eu não tenho resposta, na verdade, né? Mas essa é uma discussão ali que existe dentro do União Brasil, né? Porque a partir da ida, se realmente se confirmar, né, a ida do Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações, abre essa vaga e abre novamente uma disputa ali de poder envolvendo o Davi Alcolumbre, envolvendo o Rueda, Antônio Rueda, que é hoje o presidente do partido, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, mas um dos principais nomes, se não um dos principais, o principal nome, né, do partido hoje. Não se tem ali exatamente o que vai ter,
quem que vai ser nomeado. O Pedro Lucas Fernandes indo para o ministério, ele quer deixar o nome dele como presidente do partido ali na Câmara, né, como líder do partido ali na Câmara, ele não quer abrir mão desse poder que ele tem hoje, então até por isso ele está protelando um pouco para ter tudo isso acordado, né? Do outro lado, a Alcolumbre está supostamente a favor dessa ida do Pedro Lucas Fernandes para o Ministério, justamente porque ele poderia nomear o líder do União Brasil e, de certa forma, ele perderia de um lado, mas ganharia de outro, né? Então tá justamente essa discussão ali envolvendo essas patentes altas. Mas não corre esse risco de ser Juscelino Filho, né? Eu não sei dizer assim, mas eu particularmente acho difícil justamente em razão de todas essas denúncias que aconteceram e que vem acontecendo em relação ao ex-ministro das Comunicações, Juscelino Filho.